Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje vocês vão aprender sistema de roldanas, uma das aplicações mais importantes das leis de Newton e milenar, né? Então tem-se notícia que desde os primórdios as pessoas usavam o sistema de roldanas para erguer corpos muito pesados. Então vamos ver como é que funciona? Vamos lá! Pessoal, primeiro, o que é uma roldana ou uma polia? Então, na verdade, é um disco girante com uma ranhura ou um sulco na periferia, um racho por onde passa um cabo, corda, corrente, geralmente utilizada para levantar pesos. Olha aí, isso aqui é um conceito de dicionário, tá? Então, na verdade, olha aqui, nós temos algumas figuras, algumas imagens que mostram algumas roldanas, tá vendo? Então é um disco, você tem um sulco aqui, um racho por onde vai passar uma corda ou uma corrente, e aqui ela, logicamente, ela tem diversas aplicações, diversos tamanhos. Olha aqui uma imagem bonita, né? Num porto, aparentemente. Tá vendo? Você tem aqui as roldanas, as cordas que passam por roldanas, e vocês vão aprender nos desenhos a seguir que elas têm duas finalidades. Ou apenas para mudar o sentido, a direção da força aplicada, ou para reduzir a força aplicada. Então vamos aos próximos slides. Bom, pessoal, para que então essas roldanas são utilizadas? Olha esse desenho que envolve aqui várias roldanas, um homem puxando uma corda e uma certa carga, um peso que ele quer erguer. Bom, reparem que essas duas roldanas de cima são roldanas que estão presas ao teto. Então, elas são consideradas roldanas fixas. E a finalidade que elas possuem é de apenas inverter, mudar a direção da força. Tranquilo? Já essas outras roldanas aqui, ó, elas são roldanas móveis. Essas roldanas móveis são facilmente identificadas. Se o homem soltar a corda, o que vai acontecer? Essas roldanas continuam fixas, porque elas estão presas no teto. Agora, essas roldanas são sustentadas pela corda. Então, se o homem soltar a corda, essas roldanas caem junto com o bloco. Da mesma forma que se o homem puxar a corda para baixo, essas roldanas vão começar a ter um movimento de subida e assim fazer esse corpo subir. Então, essas roldanas móveis têm uma finalidade muito importante. Elas alteram o valor da força, como você vai ver a seguir. Tranquilo? Então, olha só que desenho legal, né? E o homem, dessa forma, vai fazer uma força para baixo e o sistema, o bloco, vai subir. Tá vendo? A roldana fixa, ela inverte o sentido da força, ficando, então, o movimento mais confortável. Mas são as roldanas móveis que vão, então, alterar o valor da força. Então, vamos ver cada aplicação. Pois muito bem. Está aqui, então, um desenho mais simples, com apenas uma roldana fixa. Então, olha o conforto dessa pessoa. Se eu for erguer um objeto que tem massa, por exemplo, de 10 kg, eu devo fazer uma força para cima para equilibrar o sistema igual ao seu próprio peso. Então, se a massa é 10 kg, o peso seria 100 newtons. Então, para equilibrar, eu devo fazer uma força de tração de 100 newtons. Só que em vez de eu fazer uma força para cima, ter que abaixar, machucar minha coluna, eu uso um sistema de roldanas como esse e faço uma força para baixo. Então é um movimento mais confortável, mas o valor da força não é alterado. Tranquilo? Então, para uma situação de repouso ou movimento retilíneo uniforme, o módulo da força F tem que ser o mesmo módulo do peso. Para o equilíbrio, ó, os exercícios perguntam muito para situações de equilíbrio. Caso tenha um movimento ascendente acelerado, vamos supor que eu queira fazer esse bloco subir de forma acelerada, aí vai gerar uma força resultante para cima. Aí a tração tem que ser maior do que o peso. Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, a força resultante será T menos o peso. E aí ele tem que fornecer o valor da aceleração para a gente calcular o valor de T. E o valor de T vai ser o valor da força que a pessoa deve, então, exercer. Tudo tranquilo? Vamos falar aqui de outra curiosidade. Imagina que essa pessoa esteja em cima de uma balança de farmácia. Qual seria o registro dessa balança numa situação como essa? Bom, vocês estão percebendo que o homem puxa a corda para baixo. Qual que é a reação disso? Se o homem puxa a corda para baixo, a corda puxa a mão do homem para cima, o que faz o homem descomprimir um pouquinho a balança.
Então, isso vai alterar o valor da força normal. Veja, o peso dele é o mesmo de sempre, a terra puxando ele para baixo, e ele recebe uma normal da balança. Vamos fazer um teste. Se o peso dessa pessoa for 500 newtons e ele puxar a corda para baixo com 100 newtons, a corda vai puxar ele para cima com 100 newtons. Como ele está em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Então, o valor da normal mais a força F tem que coincidir com o peso. Então, se o peso é 500 e ele está recebendo uma força para cima de 100 newtons, a normal aqui seria 400, que é o valor que a balança registraria. Tá joia, pessoal? Apenas uma curiosidade. Vamos falar um pouquinho agora da roldana móvel. Olha só essa outra figura. Esse homem, então, quer tirar esse objeto do chão, vai puxar ele para cima, só que agora nós temos duas roldanas móveis no desenho. Olha como é que as forças se distribuem. Aqui no começo nós temos o peso e a tração. Bom, se esse objeto já está fora de contato com a superfície, então já não tem mais a normal. Como aqui é o mesmo fio, o que vai acontecer? Esse fio vai puxar a roldana para baixo, com o mesmo valor de T. Vamos pensar uma situação de equilíbrio. Se o peso é 100 newtons, a tração é 100 newtons. Então, logo, a roldana está sendo puxada para baixo com 100 newtons. Mas vamos isolar essa roldana. Pessoal, geralmente nos problemas, as roldanas são ditas ideais. Uma roldana ideal é uma roldana de massa desprezível. Também é desprezado todos os atritos das cordas com as roldanas. Então, se ela tem massa desprezível, nós não vamos marcar a força-peso dela, apenas a tração que ela está recebendo do fio. Mas vamos imaginar uma coisa. Se tem 100 newtons puxando ela para baixo e ela está em equilíbrio, deve ter 100 para cima. Agora, não tem uma corda passando por ela aqui, ó. Se essa corda passa por ela dessa maneira, como se ela tivesse dobrada. Então, o que vai acontecer? Essa força de tração vai dividir pela metade. A corda passa por aqui, passa pelo outro lado, como se ela tivesse o quê, pessoal? Dobrada. Então, essa tração de 100 newtons vai ser 50, 50 de cada lado. Ora, para ficar mais fácil, imagina que você está segurando essa corda com uma mão e a outra corda com a outra mão. Se tem 100 para baixo, cada mão aqui está fazendo 50. Tranquilo? Lembra que a gente está desprezando a massa da roldana. Então, essa é a finalidade dessa montagem, quando ela é montada de forma móvel. Ela divide a força em dois, tá vendo? Então, a tração aqui vai ficar T sobre 2 e T sobre 2. Esse T sobre 2 da direita, quem vai ficar responsável por ele é o teto. Ó. Vai transmitir essa força lá para o teto. Tem um gancho aqui que está recebendo essa força T sobre 2. E esse T sobre 2 da esquerda foi transmitido para a roldana da esquerda, que mais uma vez ó, tem uma outra corda que passa pela canaleta. Então vai ocorrer uma nova divisão. Essa força é T sobre 2. Quanto que vai para cada lado? T sobre 2 dividido por T sobre 2, T sobre 4. T sobre 4 da direita fica a cargo lá do teto. E o T sobre 4 da esquerda, essa tração, esse fio é o que a pessoa segura, tá vendo? Aliás, todo esse fio é um só. Uma dica para vocês trabalharem com o sistema de roldanas, se você imaginar o mesmo fio, se você está pegando o mesmo fio, é a mesma tração. Então vamos lembrar do nosso exemplo de 100 newtons? Lembra que é uma situação de equilíbrio. Se o peso é 100, a tração é 100. Então aqui é 100, cada lado vai receber 50. Então, se aqui é 50 e aqui é 50, quanto que vai para cada lado? 25. Então, 25 newtons é a força que a pessoa tem que fazer. Olha, lembrando que essa roldana ela é fixa, mas como seriam as forças nela? Olha, faz o papel invertido. Aqui não é T sobre 4? Não é o mesmo fio que a pessoa está puxando e, portanto, esse lado de cá não é também T sobre 4? T sobre 4 com T sobre 4 vai gerar uma resultante aqui de T sobre 2. Então, se ele te perguntar a tração, se um problema, né, te perguntar a tração nesse fio, T sobre 2. Tranquilo? E, finalmente, a pessoa deve fazer uma força equivalente, nesse exemplo, ao peso do corpo dividido por 4. E isso numa situação de repouso. Tranquilo? Vamos de novo? Ó. Facinho de fazer sem decorar nada. Ó. Vai dividindo as forças nas rodanas móveis. Então, 100, 100, 50, 50, 25, 25. Chegou no fio que a pessoa está segurando? Então, a força é
25. Tranquilo, galera? Isso é conhecido como talha exponencial, né? Por que exponencial? Se você quiser calcular a força que você deve fazer para equilibrar o sistema, é o peso que você está equilibrando dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Então, você conta que 3 polias, mas 2 são móveis. Então, 2 elevado ao quadrado, peso dividido por 4. Tranquilo? Só que não precisa decorar essa equação, né? Equação de livro, basta você fazer aqui na hora a divisão da força como você viu. Tranquilo? Bom, pessoal, outra questão importante com relação às roldanas são os deslocamentos. Então, imagina que nesse desenho nós temos aqui uma roldana móvel, uma roldana fixa. O homem, então, puxa essa corda para baixo para erguer esse objeto. Muito bem. Vamos supor, então, que a roldana e, consequentemente, o objeto vão subir uma distância equivalente a d de dado. Bom, eu desenhei aqui apenas a marcação da roldana, mas imagina a roldana subir nessa distância d e, consequentemente, o corpo também subir nessa distância d. Pessoal, para que essa roldana suba essa distância, esse d de corda do lado esquerdo e esse d de corda do lado direito devem ser puxadas pelo cara que está aqui, pela pessoa. Se esse d e esse d vão desaparecer do desenho do lado direito, eles devem aparecer do lado de cá. Então, o homem puxa d de corda, que seria esse pedaço, mais o outro d de corda, que é o outro pedaço. Portanto, o homem puxou quanto de corda? 2d, para que o objeto suba apenas d. Então, qual que é a conclusão disso? Você percebeu que o homem, nesse caso, ele teve uma vantagem de fazer a metade da força? Ora, se o peso é 100, a tração é 100, vão 50 newtons para cada lado e, portanto, a força que ele faz é 50, numa situação de equilíbrio. Então, ele ganha a metade da força. Só que, para compensar, ele deve fazer o deslocamento dobrado. Tá vendo? Então, há uma troca. O que ele ganhar de força, ele tem que compensar no deslocamento. Esse produto, força vezes o deslocamento, nós vamos estudar mais para frente. É chamado de trabalho. É a energia desprendida no processo. Então, no caso aqui, pessoal, ele faz a metade da força, mas ele tem que deslocar a corda 2 vezes mais. Tranquilo, galera? Muito bem. Vamos fazer um exemplo fácil para a gente, então, terminar essa aula de roldanas. Aí, pessoal, um exemplo tranquilo da aplicação de roldanas. A figura abaixo mostra uma situação de equilíbrio. Se o homem exerce na corda uma força de 50 newtons, quais são os valores dos pesos dos corpos A e B? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, o homem faz uma força na corda para equilibrar todo o sistema, um valor de 50 newtons. Olha, se aqui é 50 newtons, ao longo dessa corda ideal tem uma tração de 50 newtons. Então, se tem 50 newtons puxando o corpo A para cima e ele está em equilíbrio, portanto, o peso de A também vai ser 50. Tranquilo? Mas agora veja, ó, se aqui é 50, puxando essa rodana para baixo com 50. Do lado de cá também está puxando a rodana para cá com 50. Então, essa tração aqui tem que ser quanto? 2 vezes F, no caso, 100 newtons. Tranquilo? O desenho está invertido. Ó, vem o fio e a rodana agora foi montada de forma diferente. Então, vê se faz sentido, ó, 50 aqui, puxando a rodana para baixo e o corpo A puxando a rodana para baixo. Como esse aqui é o mesmo fio, é a mesma tração. Então, nós temos 50, o peso de A, então, vai ser 50. Tranquilo. E o de B? Essa tração que vai ser transmitida para ele, ó, é o mesmo valor de tração por ser o mesmo fio. Então, isso aqui vale 100. Lá no corpo B, nós temos uma tração que também vai ser equivalente ao peso dele por estar em equilíbrio. Então, olha a solução. A força F é igual a essa tração no fio, portanto, é igual ao peso de A, 50 newtons. E do outro lado, o peso de B é igual a outra tração lá no outro fio, que é igual a 2F, ok? 2F equivalente a 100 newtons. Olha aí que exercício legal. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham aprendido. Agora é só vocês treinarem, faz um pouquinho mais de exercício, que é uma matéria bem legal, bem importante, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos!